Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu vi que algumas pessoas chegaram, interagiram no chat. A gente pede desculpas um pouco pela demora, mas a gente estava esperando mais algumas pessoas chegarem. E com isso, bem, vocês já me conhecem, né? A gente já se viu em uma outra aula, a gente já está se encaminhando, acho que para o final da disciplina de Sociologia, né? Em breve a gente está entrando no período de revisão. E é isso, a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre todos esses aspectos. Olá, boa noite, que bom, que bom, que bom, tem gente chegando. A gente vai falar um pouquinho na aula de hoje sobre esses aspectos que estão super interligados, certo? Mas, enfim, é importante que vocês, como a gente sempre fala, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, coloquem aqui no chat. E é isso, vocês já sabem meu nome, eu vou deixar a Bruno falar um pouquinho também e a gente já começa a aula, tá bem? Oi, galera, prazer, meu nome é Bruno. Eu já dei duas aulas aqui, não sei se alguém lembra de mim, mas eu estou aqui hoje com Lara dando essa aula. Eu já tinha dado uma aula com ela, e é como ela falou, esses assuntos são todos interligados, todos têm alguma relação, e eles são muito importantes para a gente entender o contexto que a gente vive atual e outros aspectos presentes nessas teorias. E é isso. Bem, então, para a gente começar a nossa aula, Gabriel, que passa o slide, por favor. A gente vai falando um pouquinho sobre modernidade. Na verdade, a gente vai recapitular alguns aspectos da modernidade, certo? Para que vocês consigam fazer um paralelo, tanto da definição do que é a modernidade em si e do que se propõe o conceito de pós-modernidade, certo? A modernidade, basicamente, tudo que a gente disciplina até então, principalmente da criação teórica, né, feita pelos clássicos da sociologia, Marx, Weber, Durkheim e tantos outros, onde basicamente a sua principal proposta é elaborar um projeto de um novo mundo, ou seja, um mundo que tenha novos aspectos culturais, políticos, sociais e econômicos, como também saiam, na verdade, que permitam romper de fato com o processo da idade, ou seja, do período vivido anteriormente. Eu não sei se vocês lembram que o período antecedente à modernidade é a Idade Média, certo? Então, processo de ruptura, de nova criação, de novos meios, de crença na ciência, uma crença na ciência muito forte, uma busca na ruptura com a religião, com os dogmas religiosos, com tradições de poder hierárquicas, todos esses processos, a modernidade vai buscar romper com eles, certo? Então, basicamente, esse processo do que a gente vai chamar durante a aula de modernidade foram as mudanças sociais realizadas em apenas 3 séculos. Então, a gente vai dar um estudo na aula, né? Como eu disse, a modernidade ela não é o foco da nossa apresentação, mas a gente precisa passar por ela, recapitular esses pontos que a gente está abordando aqui agora, como vamos abordar nos próximos slides, para poder compreender melhor e esmiuçar de fato o que é esse conceito, o que é que falam dessa pós-modernidade ou dessa modernidade líquida. Certo? Por favor, para o próximo slide. Não, tem problema não, sem bronca, não precisa se desculpar pelo atraso não, que bom que vocês estão chegando. Bem, quando a gente pensa sobre a modernidade, durante a leitura da ficha, vocês vão poder observar que a gente trabalhou com 3 grandes marcos que, de fato, trazem uma percepção um pouco mais abrangente, um pouco mais específica sobre esses processos de transição. Como a gente estava falando, como eu estava tentando mostrar para vocês desde o início, a modernidade ela não se constituiu em um século ou em um curto espaço de tempo. Foi um processo longo, paulatino, foram degraus, sabe? Então, para chamar atenção para vocês, a gente quis trazer alguns processos de rupturas e também conhecidos como revoluções, certo? A primeira ruptura que a modernidade se propõe e se coloca para fazer é a ruptura com crenças e percepções de dada realidade, ou seja, o que é que você quer falar com isso, Lara? Eu quero falar que a modernidade, ela vai, como eu falei anteriormente, ela vai se preocupar em romper com crenças na realidade, que se digam única e exclusivamente respeito à religião, ou colocar essa perspectiva religiosa de Deus e tanto de salvação de ir para o céu ou de ir para o inferno. A modernidade vai buscar romper com isso, ela vai criar novos processos e vai buscar criar novos valores para poder conceber a realidade. E é desse momento que surge
o iluminismo, o movimento científico, e leia-se por movimento científico um processo de crença e investimento nos estudos, certo? Em colocar a ciência, de fato, como o principal motor de compreensão para a realidade, ok? Não apenas a religião ou as tradições ou as famílias que tiveram antes. 2 minutinhos. Oi, gente, desculpa, home office, né? Como vocês sabem, acho que vocês estão tendo todo esse espécie para todo mundo nesse momento, e minha avó tá aqui na sala comigo, então foi só um momento que eu fui relembrar ela que eu tô na aula. E caso vocês ouçam algum barulho, alguma coisa, é só realmente minha vozinha que tá aqui perto de mim, ok? Caso fique muito alto, eu volto a conversar com ela, mas eu peço desculpas pela interrupção. Vocês conseguiram entender, vocês conseguiram entender o que é que eu quis falar sobre esse primeiro momento de ruptura, certo? Ou seja, esse primeiro momento que a gente coloca é o momento do iluminismo, ok? É o que a gente chama de iluminismo, movimento científico, ou a era das luzes, bem entre aspas, porque na verdade é todo esse processo de criar novos valores e novas percepções da realidade para poder embasar os novos processos políticos, os novos processos econômicos, as novas formas de vida, ok? Certo. O segundo momento, pode passar para o próximo slide, Gabriel, sem problema. O segundo momento que a gente colocou de processo de ruptura, né, foram as revoluções, foram as revoltas e rupturas políticas, certo? Que podem ser caracterizadas principalmente pelas revoluções burguesas. A revolução burguesa mais conhecida, né, por nós, dentro do que a gente estuda no ensino médio, é a Revolução Francesa, né, que trabalha com igualdade, liberdade e fraternidade, onde buscava estabelecer novas formas de dividir o poder, né, de dividir na verdade, de descentralizar o poder do Estado e começar, digamos, a já colocar um pouco mais em prática alguns aspectos democráticos. Mas não é aí, de fato, onde se estabelece a democracia, mas é aí onde a gente pode ter um princípio de mudança nas relações políticas e nas formas de se relacionar com o poder e a relação entre poder e sociedade. Certo? Então, nesse momento, já é uma segunda característica, um segundo processo de ruptura, uma busca de uma mudança social através da política, ok? Próximo slide, por favor. Obrigada, Gabriel. E o terceiro momento, mas não menos importante, certo? Que tem um impacto gigante, né, no que a gente entende tanto por modernidade e o que vai vir depois dessa modernidade. A gente vai poder discutir um pouquinho isso mais à frente na aula. São as rupturas com os modelos produtivos, ou seja, a gente tinha um modelo na Idade Média, né? A gente tinha a lógica do feudalismo, a gente não tinha uma lógica de sistema capitalista, a gente tinha outras formas de distribuições de pedaços de terra, certo? E nesse processo de mudança da Idade Média para o capitalismo é onde a gente começa a ter tanto as mudanças dos modelos produtivos, mas também as mudanças na relação com a terra. Ou seja, nesse momento de transição, a gente vai encontrar o início da propriedade privada, ou seja, a gente vai ter a destruição dos feudos, das comunas, para poder se iniciarem as propriedades, ou seja, esse cerco é meu e esse cerco é meu e tal cerco é de outra pessoa, não se meta nisso, certo? Essas relações, elas começam, ou seja, as relações na Idade Média, a grosso modo, por se estabelecerem em terras comunais, havia uma maior possibilidade de uma articulação e de um convívio, de um contato coletivo, ou seja, muitas vezes, pequenos feudos que tinham problemas de colheita durante a seca, poderiam falar com seu vizinho, conversar com ele e fazerem trocas, por exemplo, tipo, olha, eu não consegui colher, sei lá, por exemplo, milho, porque deu problema com a minha colheita, mas eu posso te oferecer na próxima colheita ou nesse momento daqui, sei lá, arroz. Tá dando para entender? Então, a partir do momento que a gente tem essa mudança de produção e de modelos produtivos e de relações, não só com a economia, mas também com a sobrevivência, a gente vai ter a criação desse sistema capitalista, onde ele vai romper com a lógica que permitia uma certa comuna, ou seja, uma partilha uma troca de
objetos ou de percepções em comum, mas principalmente eu falo no sentido de objetos, para poder a gente começar a ter uma ideia de uma lógica privada, ou seja, quem vai deter os meios de produção, lembram do que Marx fala lá quando a gente começou o nosso curso de Sociologia aqui no portal? Fala sobre a criação desses meios de produção como um cercamento, ou seja, uma limitação de quem vai deter os meios de produção, como também quem vai precisar trabalhar para poder sobreviver, certo? Então, nesse momento, essas rupturas com os modelos produtivos reconfiguram automaticamente a estrutura da economia, claro que de forma paulatina, não é algo que, repito a vocês, não é algo que vai acontecer do dia para a noite, nem que se estabeleceu em um século. A gente está falando de processo de séculos, de pelo menos 300 anos, ok? Como também essas rupturas, esses novos modelos produtivos vão criar o processo de urbanização, consequentemente gerando uma nova divisão social do trabalho. Eu não sei se vocês lembram que lá nos clássicos, quem fala sobre a criação e a importância das novas configurações da divisão social do trabalho é Durkheim, certo? Weber também traz a questão da modernidade, mas muito mais vinculado ao processo de racionalização, que é na criação de costumes, de novas regras para se viver em sociedade. Nesse momento aqui também, cabe a gente destacar que as rupturas que consolidam esses modelos produtivos se caracterizam também pelo processo da Revolução Industrial, ok? Mais à frente a gente vai detalhar um pouquinho como foram as principais fases e quais as principais consequências dela para os dias contemporâneos. Pode passar, Gabriel, por favor. Bem, então, para a gente começar a concluir, né, como eu disse, a ideia de modernidade ela vai ser muito mais uma contextualização para a gente compreender o que é pós-modernidade e fazer esse paralelo, para ficar mais claro. Cabe a gente destacar que o principal modo de produção presente na modernidade, e quando eu falo isso de modernidade, leia-se final do século XIX e início do século XX, principalmente até o período lá da Segunda Guerra Mundial, do pós-Segunda Guerra, certo? Primeiramente o Taylorismo e em seguida o Fordismo, certo? Que são basicamente modelos que são muito parecidos, que diferenciam em pequenos detalhes, vocês podem procurar isso, eu acredito que vocês vejam isso melhor em geografia, que é basicamente um modo de produção em que vai procurar produzir produtos e objetos para serem consumidos em larga escala e trabalham também com grandes estoques, certo? Um primeiro momento em que a população, ou seja, em que em termos de indústria, a humanidade consegue produzir em larga escala. Isso é muito importante a gente entender, certo? E essa produção em larga escala, ela vai também necessitar que haja um consumo em larga escala. Então, começa a ver também todo um processo, se a gente quiser pensar, né, no macro, começa a ver também todo um processo de pressão internacional para que a escravidão acabe, para poder libertar e criar novos consumidores, mas isso existem várias problemáticas e diversas questões que vão variar de acordo com a realidade de cada país, certo? Um outro ponto importante, retomando para essa questão do modo de produção fordista ou taylorista, certo? É que o trabalhador, ele passa por um processo alienado. Como assim, Lara? Um processo alienado? O que é um trabalho alienado, um trabalhador alienado? Nesse modelo de concepção fordista. Eu não estou falando aqui de alienação em Marx. Não vamos confundir as coisas. Podem ter relações, mas o foco aqui não é a gente falar sobre Marx. Prestem atenção. Quando o trabalhador ele se torna alienado, significa que o trabalhador, ele nesse modelo de produção, ele vai ser pronto, ele deve trabalhar para produzir apenas aquela peça. Ou seja, eu tenho uma garrafa, certo? E no modelo fordista, uma parte dos trabalhadores vai se preocupar em desenvolver o corpo da garrafa, uma parte dos trabalhadores vai ser especialista em produzir a tampinha, essa parte aqui do bocal, e uma outra parte vai ser especialista em produzir a tampa, ok? O trabalhador não necessariamente tem a consciência ou deve se preocupar com o modelo todo, ou seja, com o produto final que vai ser entregue pela empresa. A principal preocupação dele é trabalhar e concluir aquela etapa que ele está sendo responsabilizado pela empresa, certo? Eu coloquei aqui a imagem de Charlie Chaplin porque o filme dele, Tempos Modernos, consegue ilustrar perfeitamente o que eu estou querendo falar sobre esse modo de produção taylorista, como também esse trabalhador alienado. Quem já teve a oportunidade de ver, eu acredito que esteja conseguindo fazer associação. Quem não teve, não, eu aconselho que assista porque é um filme muito bom, certo? E permite realmente compreender todo esse processo dessa modernidade, como ela se consolida, principalmente nesse aspecto da Revolução Industrial.
Posteriormente a isso, cabe a gente destacar que o modelo de produção fordista e taylorista, ele começa a exercer um novo controle sobre o tempo e estilo de vida de cada população. Por quê? A gente vai começar a ter a necessidade e o controle também de uma jornada de trabalho, ou seja, em tantas horas por dia você tem que produzir tal coisa. E todo esse processo de controle do trabalho vai começar a limitar o tempo livre de determinada pessoa, como também vai começar a limitar o tempo que vai passar com a família ou deixar de passar, como também esse controle do tempo feito pelo trabalho, vindo pelo trabalho, serve também como um determinado poder de disciplinar aquela sociedade, de controlar, de manter os trabalhadores distantes, ou como se eles não tivessem. É quase perto de uma tentativa de fazer com que essas pessoas que trabalham cerca, né? Isso pensando no século XIX, século XX, que trabalham cerca de 8 a 10 horas por dia, que não necessariamente elas tenham tempo de se organizar coletivamente e reivindicar melhorias de trabalho, organizações sindicais, tudo isso. Não vamos descolar esse processo do Taylorismo e Fordismo do que a gente falou na aula de movimentos sociais, certo? Porque o movimento sindical, ele se constitui, ele se fortalece muito, principalmente no século XIX, isso que eu falo na Europa, né? Cabe a gente destacar isso. Fomentar. O que está acontecendo? Oi, voltei. Voltei. Vocês perdoem aí o bug, entendeu? Mas não está previsto no script, certo? E é ao vivo, né? Então, desvantagens de fazer aula ao vivo, mas pelo menos a gente interage mais com vocês. Bem, voltando. Dentro do que eu estava falando sobre os movimentos sindicalistas, cabe a gente lembrar que esse controle sobre o tempo, ele ocorre de uma forma estratégica. A partir do momento que a gente controla e cria uma jornada, cria uma rotina de o trabalhador, ele tem que estar em tal lugar, a tal lugar, a gente limita o processo ou a facilitação, ou seja, há uma dificuldade em criar uma articulação coletiva ou um tempo livre para essas pessoas. A grande questão da criação do controle do tempo no modelo fordista, principalmente, é dificultar, de fato, o processo do tempo livre do trabalhador, o tempo livre das diversas classes sociais que começam a emergir na sociedade frente ao processo de urbanização e nova divisão do trabalho social, certo? E, consequentemente, a gente vai ter um problema não, a gente vai ter uma nova criação de um novo estilo de vida, né? A perpetuação da família nuclear, leia-se por família nuclear, né? O pai que provém, a mãe que fica em casa, a mulher que fica em casa aqui, que só sabe trabalhar, só sabe trabalhar? Não, queria a mulher naquele momento ser vista como uma pessoa que sabe trabalhar, mas que deve ficar em casa cuidando dos filhos, cuidando da alimentação, e é só para isso que ela serve, certo? Então, todo esse modelo de vida que a gente ainda conhece, que vê os desdobramentos, né, as atualizações, mas também as permanências deles, vem desse período, ou seja, vem do século XIX, século XX, mas que tem um início lá no século XVI, século XV. Então, como eu estou falando, é um longo período da modernidade, esse processo todo de divisão, de ruptura, de criação de mecanismos, de novas culturas, novos hábitos, novas políticas, novas formas de se relacionar economicamente. Tudo isso se constitui a partir do século XV. E é isso que a gente está chamando de esse grande arcabouço temporal que a gente está chamando de modernidade. Ok? Pode passar, Gabriel, por favor. Ô, Lara, tem uma pergunta aqui no chat do YouTube. Mirella está perguntando: a modernidade dura de quanto a quanto tempo? Ela está Certo. perguntando em ano exato. De quanto a quanto é difícil a gente falar isso, certo? Até porque isso acabam partindo de pontos de vista que a gente assume dentro dos estudos das ciências humanas, ok? Mas basicamente, digamos que a estrutura do que a gente fala de modernidade é muito próxima da estrutura do capitalismo, que ocorre mais ou menos a partir da transição do século XIV para o século XV. Lembrando que junto a essa transição, né, junto a essa implementação do capitalismo, desse novo mundo, dessa descoberta desse novo mundo, é importante a gente também linkar com o processo de colonização,
tá bom? Então, a exploração dos novos mundos, o caminho para as Índias, todo esse processo, tudo isso vem desse novo modelo que estão tentando implementar de realidade, ok? Então, a gente pode datar o início da modernidade, século XV, essa transição do século XIV para o século XV, que é o processo também de transição para o capitalismo, e a sua consolidação, século XVI, século XVII, século XVIII, século XIX. Então, quando a gente chega no século XIX, a gente tem um capitalismo, digamos que um pouco mais robusto, é um capitalismo industrial, em que vai sofrer novas mudanças a partir do século XX, certo? Então, se a gente for tomar como base a estrutura dessa aula, é porque essa sua pergunta é muito difícil, porque ela vai sempre vai depender de onde a gente está partindo e de qual pressuposto teórico que a gente vai estar analisando, mas tentando te responder de uma forma mais sintética possível. Basicamente, século XV e século XVI até metade do século XX, ou seja, até o processo do período ali, do iniciozinho do pós-Segunda Guerra. Quando a gente chega a partir da década de 60, a gente vai ter um outro processo de modernização, ou do que a gente pode chamar também de pós-modernidade. Mas mais à frente a gente vai ver na aula, quando eu estiver falando sobre pós-modernidade, as vertentes teóricas e as 3 percepções principais sobre o que é essa pós-modernidade, quando se inicia a pós-modernidade ou quando ela deixa de iniciar, tá certo? Então, caso ao longo da aula tu continue com essa dúvida, ou caso tu queira discutir melhor, até a gente pode falar comigo, ou com o Bruno, ou com os monitores pelo chat, certo? E é isso, tá bom? Vou deixar o Bruno prosseguir com a aula. De nada, pode participar. Bom, como a Lara estava falando, essas mudanças que ocorrem, elas não são uma coisa, não são mudanças que acontecem da noite para o dia. Então, tem um fator histórico foi um fator histórico que a gente não escolheu, mas a gente está usando aqui para conectar quase todos os conceitos do título da nossa aula, é a Revolução Industrial. Foi na Revolução Industrial que, como a Lara estava falando no começo, os feudos deixaram de ser feudos e os indivíduos migraram dos campos para as cidades. Isso fez com que grandes avanços tecnológicos surgissem e as configurações econômicas se transformassem também, de certa forma. Foi na Revolução Industrial também que alguns termos que a gente vai estudar aqui nessa aula surgiram, como, por exemplo, a comunicação e os meios de comunicação. A Revolução Industrial, como eu estava dizendo, ela possui 3 fases, e dentro dessas 3 fases, alguns processos específicos foram se modificando. E como eu estava dizendo, não foi uma coisa assim de um dia para o outro. Então, basicamente, na primeira fase, foi quando a Revolução Industrial surgiu. Ela, como eu tinha dito, foi responsável pelas mudanças sociais e econômicas, fazendo com que as pessoas migrassem dos campos para as cidades e, consequentemente, gerassem urbanização e as formas as formas sociais se modificassem. Também as formas de trabalho se modificaram, elas deixaram de ser formas, eu não digo mais rústicas, mas elas passaram, pode-se dizer, de formas rústicas para as formas um pouco mais elaboradas. E eu esqueci a palavra, mas enfim, desculpa. Na segunda fase, ela foi, como está dizendo aqui no slide, da metade do século XIX até o fim da Segunda Guerra Mundial. Ela basicamente só fez melhorar os avanços tecnológicos que tinham surgido na primeira fase. Então, por exemplo, na primeira fase surgiram alguns avanços tecnológicos, como a máquina a vapor, outras máquinas que fizeram com que a produção aumentasse. Na Segunda Guerra Mundial, consequentemente, essas máquinas e esses avanços tecnológicos foram melhorados. E foi aí nessa segunda fase, que foi principalmente na Segunda Guerra Mundial, que os meios de comunicação eles tiveram um boom muito grande, porque começaram a se criar equipamentos de guerra e de comunicação para poder os países que estavam em conflito se comunicarem. Então, nessa segunda fase, na Segunda Guerra Mundial, os meios de comunicação tiveram um boom maior e, consequentemente, um desenvolvimento maior também. E aí, na terceira e última fase, que eu coloquei aqui no slide, que é a fase mais próxima da gente, mas o que eu quero dizer com mais próximo é que os avanços tecnológicos que surgiram na terceira fase
são avanços que a gente consegue ter hoje em dia. Por exemplo, tecnologias muito mais avançadas do que essas tecnologias criadas e aprimoradas nas fases anteriores. Então, eu coloquei o exemplo da biotecnologia porque foi um dos avanços da terceira fase da Revolução Industrial, além também que essa terceira fase ela pode ser chamada de Revolução Técnico-Científica, porque, como eu estava dizendo, os avanços tecnológicos deram um salto, assim, foi uma coisa enorme. Também um exemplo que possa ser usado nessa terceira fase de avanço tecnológico é o petróleo. O petróleo ele foi não desenvolvido, mas aprimorado, né, nessa terceira fase da Revolução Industrial, muito justamente por conta desses avanços tecnológicos que surgiram, o aprimoramento dessas tecnologias já existentes. Pode passar, por favor, Gabriel? Gente, só uma observação enquanto o Gabriel está passando o slide. É importante a gente lembrar que durante todo esse processo da Revolução Industrial, toda essa evolução, né, na verdade, todo esse aprimoramento da tecnologia vem também como base científica, certo? Então, é quase uma tríade. A gente vai ter as novas formas de gerir isso economicamente, a gente vai ter as novas políticas onde vão inserir investimentos, seja eles estatais ou também das grandes elites, os interesses econômicos e políticos, né, de prestígio, de poder, de política, tudo isso, como também isso se consolida através da ciência, certo? Então, principalmente no período de guerras, principalmente no período da Primeira e Segunda Guerra Mundial, é onde a gente tem, digamos que um dos momentos que mais avança máquinas, meios de comunicação, armamentos, novos processos em que no século XIX e nos séculos anteriores a gente não desenvolveu tão rapidamente quanto no século XX, certo? Eu acho que é importante a gente destacar isso, lembrar que a ciência ela está por trás de tudo isso. Né? E acho que para além também da questão do avanço tecnológico, tem a questão do lucro, né? Porque esses avanços tecnológicos, consequentemente, vão gerar mais dinheiro. Porque se, por exemplo, se deixa de usar um homem para construir alguma coisa e passa a se usar uma máquina, consequentemente ele vai produzir mais rápido e vender muito mais. Então, esses avanços tecnológicos também podem estar sempre atrelados à questão do lucro, da lógica capitalista. E aí, como eu estava falando, os meios de comunicação, eles são um fruto da Revolução Industrial, porque eles foram mais desenvolvidos na questão da época da Revolução Industrial. E aí, o que são meios de comunicação? Eles podem ser mídias físicas ou digitais. Então, os meios de comunicação eles já existiam muito antes dos meios que a gente conhece hoje. Por exemplo, o livro, ele era ele sempre foi um meio de comunicação, porque ele expressa coisas, ele pode ter escrito várias coisas nele e, consequentemente, passar esse conteúdo. Mas só que, antigamente, quando não existia internet, não existia energia, nem televisão, nem nada, essa comunicação antes era feita oralmente e depois passou a ser feita verbalizada não, por escrito. Tanto que pode-se considerar, por exemplo, a igreja como uma grande propagadora de comunicação, porque a partir, por exemplo, da Bíblia, as pessoas, antigamente, né, tipo, na Idade Média, elas utilizavam a Bíblia como fonte de informação. Então, eles recebiam o que a igreja passava e aprendiam a partir disso. E aí eu coloquei também, os meios de comunicação, ele tem uma característica que é a seguinte, eles têm uma via única, na verdade, de uma via de mão única, que é uma pessoa que está transmitindo, ou alguém, ele tem uma transmissão e um receptor. Então, no caso, o receptor é a gente que está lendo, escutando, vendo, ouvindo, e a pessoa que está promovendo a pessoa ou instituição, enfim, está promovendo a comunicação é o que está indo no sentido único da via, né? Fica um pouco complexo, mas eu vou explicar um pouco melhor isso mais na frente. E aí, a capacidade de transmissão de informações, como eu tinha falado. Toda mídia ou meio que tem a capacidade de expor uma ideia ou transmitir alguma coisa pode ser considerado um meio de comunicação. Passa, por favor, Gabriel. Tá. Com os meios de comunicação, vem o conceito de comunicação de massa. O que seria meios de comunicação de massa? Basicamente, o termo massa, eu acho que é um pouco
acho que todo mundo entende um pouco sobre o que é isso, mas o termo massa ele se refere à quantidade de pessoas. Então, quando se diz meio de comunicação de massas, ele está querendo falar sobre um meio de comunicação que atinge um grande número de pessoas. E aí, como eu tinha dito, é uma via de mão única. Quem promove, que é a pessoa que está expondo, e os espectadores, que é quem está recebendo, que é uma via de mão única. Porque, por exemplo, uma pessoa que assiste uma novela, ela está consumindo aquela novela, mas ela não tem como diretamente se conectar, tipo, falar com a pessoa que está fazendo a novela ou com a emissora que está enviando a novela. Então, por isso que eu quis dizer que é uma via de mão única. E aí eu coloquei aqui uns exemplos de programas de TV que podem ser considerados meios de comunicação de massa, tipo Big Brother, programa de auditório, novela. Eles são frutos do meio da comunicação de massa e são considerados meios de comunicação de massa. Eu acho que ficou um pouco. Eu espero que tenha ficado claro essa questão da comunicação de massa, mas é basicamente isso. Passa, por favor, Gabriel. Tá. E aí, com o desenrolar das comunicações, do meio de comunicação, surgiu conceito chamado de indústria cultural. Ele foi formulado pelos filósofos Horkheimer, não sei falar direito, mas enfim, e Theodor Adorno. Basicamente, eles disseram que a indústria cultural se caracteriza por algo que seja produzido com o intuito de ser vendido de forma rápida, fácil, que tenha fácil acesso e que, de alguma maneira, vá padronizar os indivíduos. Então, eles usam o exemplo do cinema. No início, o cinema ele tinha essa característica de indústria cultural, porque eram filmes assim feitos simplesmente para vender e com características próprias que eu acho que a gente enxerga até hoje em dia, no caso. E aí dá-se o exemplo de filmes com temática romântica, que tem sempre a mesma temática de tipo uma pessoa, ou uma pessoa que é feia, dita feia, e uma pessoa que é bonita, aquela questão do amor platônico, ou filmes, por exemplo, de ação, que tem sempre a mesma forma e que vendem de maneira quase que igual. A maioria dos filmes de ação são muito parecidos. Então, a indústria cultural, ela tem esse sentido de padronização de massas, que visa o lucro também, sempre o lucro está atrelado nessas questões, porque, como eu tinha dito, é um filme feito simplesmente para vender, que todo mundo assista e consuma esse tipo de conteúdo. E não só filme, produtos, enfim, programas de televisão, essas coisas. E aí tem um exemplo muito bom que eu peguei, que é um filme chamado Show de Truman, que eu não sei se vocês já assistiram, mas basicamente é uma criança que é criada dentro de um cenário artificial gigante, praticamente uma cidade inteira gigante. E ele é criado dentro dessa cidade como se fosse um Big Brother. Assim, as pessoas acompanham a vida dele desde que ele nasceu. Esse filme é muito bom, né? Eu também acho. E as pessoas acompanham a vida dele desde que ele nasceu, sendo que todas as pessoas que estão ao redor dele são atores. Então, ele age dentro dessa sociedade fictícia que ele acha que está vivendo, como se para ele tudo fosse real, mas na verdade tudo é fictício, todas as pessoas são atores. E as pessoas acompanham essa trajetória dele pelo resto da vida dele, acompanham a vida dele desde que ele era criança, todos os dias, como se fosse assim uma coisa, é um ritual, todo mundo todo dia chega lá, assiste, porque não pode perder nada sobre a vida dele, e isso mostra um pouco como essa questão, né, da mídia produzindo uma coisa que as pessoas vão consumir de forma padronizada e que vai gerar mídia e vai gerar prendimento, as pessoas vão ficar presas a isso, e é isso, é basicamente isso que eu queria falar sobre indústria cultural. Tu pode passar, por favor, Gabriel. Rapidinho, antes de tu passar, eu queria fazer uma observação. Esse processo da indústria cultural também, tu volta rapidinho, Gabriel, por favor. Obrigada. Esse processo da indústria cultural, o acontecimento dela, né, que coincide muito com esse processo de ampliação dos meios de comunicação, como o Bruno falou, né, esse processo de criação de uma comunicação em massa, através da expansão de jornais, através da expansão de televisão,
muito recentemente, através da expansão na internet, a indústria cultural, aproveitando-se desse momento, ela, como é que eu posso dizer isso para vocês? Ela se aproveita de um momento, ou seja, de um momento histórico, de um período histórico que está sendo vivido no mundo, que é o período da Guerra Fria, quando ela surge, logo no período pós-Segunda Guerra. E, perdão, um dos principais objetivos da indústria cultural que surge nos Estados Unidos é produzir meios simbólicos e que trabalhem com imagens, símbolos e produzam valores culturais para garantir, ou seja, para fazer com que os Estados Unidos ganhem, ou seja, tenha uma disputa além das disputas tecnológicas, de bomba, de quem visitou a Lua primeiro, de toda a corrida armamentista e tecnológica que se tem na Guerra Fria. Os Estados Unidos também utiliza a cultura, que é um meio que, na verdade, é uma das principais formas de expressão de determinada sociedade, e torna ela uma mercadoria. Só que não só uma mercadoria, né? Não só tipo um objeto rentável e que gere lucro, e que seja padronizado. Isso é muito importante vocês lembrarem. Mas, como eu falei, um dos principais objetivos dela era de realmente criar um outro mecanismo, ou seja, criar quase que uma outra tecnologia que estivesse ao lado dos Estados Unidos nesse momento, ou seja, todas as propagandas, os filmes hollywoodianos, a indústria de Hollywood que surge durante esse momento é para ressaltar e reafirmar o lugar dos Estados Unidos, como também do capitalismo no pós-Segunda Guerra Mundial. Ou seja, é para reafirmar que, de fato, o capitalismo é a melhor via, a melhor saída para reconstruir o mundo no pós-Segunda Guerra. Eu não sei se vocês lembram que na aula passada, na última aula que eu dei com o João, que foi de Sociedade Brasileira, eu falei de um período chamado... Eita, será que eu vou lembrar agora? Mas era basicamente um período otimista que se tinha, os anos dourados, meio que, não anos dourados, mas os 30 anos gloriosos que ocorreu tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E nesses anos gloriosos é um momento de expansão econômica, né? Não sei se vocês lembram que no pós-Segunda Guerra, muitos países, né, estudiosos acreditavam que o mundo inteiro iria entrar numa grande crise econômica, numa depressão profunda, novamente, tão parecida ao pior quanto a dos anos 30, ocorrido no século XX, e a gente tem justamente o processo inverso, e junto a isso o processo da disputa ideológica entre capitalismo e socialismo, certo? Lembre-se que isso são disputas narrativas, ou seja, qual é o lado mais certo, a Guerra Fria ela assume esse posicionamento de qual é o lado que vai vencer, e a indústria cultural ela surge como esse fomento, ou seja, de colocar o capitalismo como o lado certo da história. Ok, ela não surge só também para tornar tudo mercadoria, mas tem a construção de um significado por trás disso. Ok, é importante vocês saberem disso. Rapidinho, e até hoje acontece isso, né, dessa questão da valorização do capitalismo nos filmes, porque isso rola até hoje, quando os Estados Unidos é sempre o herói, tudo que é de desgraça acontece nos Estados Unidos, e os Estados Unidos conseguem sempre salvar o planeta. Então isso acontece até hoje. Exatamente, não é à toa que nesse momento a gente tem a criação da figura do Capitão América, das disputas e da criação de gibis também, que vão trazer histórias lúdicas, né, industriais, de uma cultura, e vão colocá-las para serem vendidas e consumidas de uma forma massiva, ou seja, buscando criar já um processo de expansão daquela cultura que é muito próximo do que a gente vai ver na globalização daqui a pouco. Bem, posterior a esse processo, certo? Posterior não, junto a todo esse processo de pós-guerra, de choque do petróleo que vai ter posteriormente, ali na década de 60, década de 70, em que temos movimentos que vão começar a questionar a realidade, como ela se dá e como ela deve ser e por que ela deve ser daquele jeito. Ou seja, o que é que você está querendo falar com isso, Lara? Não sei se vocês lembram na aula de movimentos sociais, quando eu falei brevemente sobre o movimento estudantil e sobre a virada que se tem dos movimentos sociais, que saem de um lugar tradicional, ou seja, saem de uma reivindicação trabalhista, legislativa, de regulamentação de horas de trabalho, que são importantes, mas passam a reconhecer outras formas de reivindicações sociais, ou seja, é um momento que vai eclodir. Isso na década de 60, década de 70, tá, galera? Só para vocês se situarem historicamente, como é tudo muito perto, como está tudo muito perto da nossa realidade. Então, nesse momento, a gente vai ter um processo de diversos questionamentos sobre a realidade, inclusive sobre o próprio sistema capitalista, mas não se o capitalismo é ou deixa de ser a saída. Gira um pouco em torno disso, mas não é só isso. Então,
lembrem do que eu e o Bruno, a gente acabou de falar sobre a importância da indústria cultural como essa loja, como essa vitrine de que o capitalismo é a melhor saída para o mundo, no momento que está todo mundo questionando tudo, certo? A gente vai ter o início desse questionamento vindo através de movimentos estudantis, do movimento feminista, do movimento negro, do movimento ambientalista, tudo isso que eu já falei com Milene na aula de movimentos e direitos sociais. Mas por que eu estou falando isso? Porque esses questionamentos, eles partem de um ponto em que vão questionar tanto o estilo de vida, como também as formas de trabalhar, de dividir o tempo, certo? Lembram que eu falei que lá na modernidade a gente tem um processo de criação em que o tempo ele vai ser bem delimitado, regrado, e que vai, consequentemente, influenciar na forma como a vida moderna vai se desenhar? Pois é. Nesse momento de transição, nesse momento mais ou menos de final do século XX, né, a partir agora da década de 70 e década de 80, a gente vai passar por esse processo de questionamento que vem de diversos setores sociais. Quando eu estou falando de movimentos sociais, é para vocês enxergarem como isso é algo abrangente, como isso não foi só um movimento estudantil, de estudantes universitários, mas como também isso não foi só de um movimento voltado, tipo, para determinada, entre aspas, minoria social. Isso é um movimento que se coloca como um todo. Claro que o que a gente está falando aqui, a gente está falando diretamente Europa e Estados Unidos, a gente ainda não está falando diretamente sobre o Brasil, ou como isso vai chegar, a gente vai falar isso um pouco mais para o final da aula, certo? Mas diante de todo esse contexto de pós-guerra, sejam de dificuldades ou de novos processos de expansão econômica e de novas possibilidades de vida, começa a haver, de fato, um questionamento, ok, onde é que o capitalismo se encaixa de uma forma que possa me auxiliar a ter uma qualidade de vida melhor, ou que eu não tenha só que trabalhar e meio que viver numa rodinha de esquilo, trabalhar para consumir, consumir para poder ter alguma coisa, para poder ser reconhecido, toda essa corrida que a gente até hoje vive, certo? Mas nesse momento da década de 70, década de 80, a gente tem um questionamento sobre essas narrativas. Por quê? Durante a modernidade, um dos principais pontos de sua construção é criar verdades, não diria só verdades únicas, mas verdades que criam uma verdade universal. Isso, que criam uma verdade universal, um conceito universal do que é sociedade, ou do que é trabalho, ou do que é capitalismo, ou do que é você ser um empresário bem-sucedido. E lembremos que a criação teórica e o reconhecimento científico dado para essas categorias que eu estou falando para vocês, principalmente um exemplo que eu acho que fica muito claro isso, o que é uma sociedade, quem são os cidadãos e quem deixam de ser, a gente pode partir dessa lógica, dessa construção, para poder enxergar como os teóricos, os clássicos Marx, Weber, Durkheim e tantos outros, partem de um ponto da modernidade, onde a modernidade ela é masculina, ela é branca e rica. A modernidade ela não está preocupada em criar verdades, ou seja, a verdade universal, o ser humano universal desse período da modernidade, giram em torno desses três perfis. Se você não é homem, você nem é como se a modernidade ela nem servisse diretamente para você, ou seja, o processo da divisão do trabalho, a criação de oportunidades, a criação de novos estilos de vida, de novas formas econômicas, todo esse processo gigantesco que é a modernidade, né, que se coloca, ela só serve apenas para determinado grupo. E nesse momento da década de 70 e década de 80, as pessoas começam a questionar que modernidade é essa. Por quê? Se um corpo social não se tem só homens, existem mulheres, existem crianças, existem idosos, existem pessoas negras, existem pessoas indígenas, existe uma diversidade humana gigante, como é que a gente pode partir de um ponto, de uma verdade universal, de uma verdade única, branca, masculina e rica, para poder explicar a realidade? Ou para poder interpretar a realidade e quem pode viver essa realidade? Então, esse questionamento dessa verdade universal é esse primeiro ponto que eu estou colocando para vocês como desclassificação das categorias universais modernas. Ou seja, nesse momento de desclassificar, a gente tem que falar, ok, existem outros processos e vão existir outras pessoas que precisam ser reconhecidas como pessoas pertencentes à sociedade. E as principais bandeiras dos movimentos sociais contemporâneos. Vê como está tudo conectado. Presta atenção. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, falem. Bruno, eu estou meio longe do slide, eu não estou na página do YouTube, então qualquer dúvida que tiver, por favor, tu me avisa. Tá certo?
Tranquilo, eu tô com o chat aberto Pronto, aqui beleza. numa aba. Beleza, obrigada. Então, junto a esse processo de desclassificação das categorias universais modernas, dessa nova forma de compreender a realidade, a gente vai ter um processo de indefinição de alguns fenômenos sociais, ou seja, o que é compreendido como igualdade, por exemplo, passa a ser questionado. Ou o que é compreendido como desigualdade também passa a ser questionado. Ou o que é compreendido como desenvolvimento passa a ser questionado como através de, por exemplo, o movimento do meio ambiente, o movimento ambientalista, que questiona que desenvolvimento é esse que a modernidade propõe e acaba com todo o processo de natureza e acaba com todo o meio ambiente, que, consequentemente, a gente depende deles para sobreviver. É só um exemplo, certo? Dentre tantas outras verdades que acabam sendo questionadas, ou fenômenos que eram dados como prontos ou verdades universais são questionados. Então, nesse período, a gente vai ter um momento chamado de morte da era da razão, pois a razão humana torna-se, pelo menos por enquanto, insuficiente ou em processo de construção, certo? Não é agora que a gente vai pegar tudo que foi vivido e tudo que foi conquistado, que foi desenvolvido, que vai simplesmente jogar no lixo, mas essa não é só mais a única verdade e só onde a gente precisa chegar, certo? A gente passa a ter um espaço maior de onde a gente pode chegar, como também de onde a gente pode partir para compreender a realidade, para construir novos processos sociais, ou até o que se chama de concepções de desenvolvimento, certo? Então, nesse momento, todo esse processo de questionamento, todo esse processo de apontamento dessa quebra dessa verdade universal, a gente vai ter um processo de fragmentação da realidade dos sujeitos. Como assim, Lara? A realidade, ela não vai ser mais responsável por uma única verdade. Quando a gente olhar para a realidade, a ideia, né, da pós-modernidade é com que a gente olhe para a realidade e reconheça os diversos ângulos que elas têm. Ou seja, a gente pode olhar para essa garrafa desse ângulo daqui, mas a gente pode olhar para esse ângulo que está aqui com a fitinha e esse outro ângulo também permite uma outra imagem, uma outra perspectiva, um outro olhar sobre a realidade e, consequentemente, sobre os indivíduos. Então, o indivíduo ele não passa a ser visto apenas como uma pessoa, por exemplo, Lara é cientista social, é mestrando em sociologia, e é isso, sabe? A gente começa a ter um reconhecimento de outros aspectos mais subjetivos dessa realidade humana, visto esse questionamento dessa verdade universal. Tá dando para vocês entenderem? A gente começa a ter a possibilidade de outras narrativas e de outras compreensões da realidade também. Então, por isso que eu estou fazendo muito esse link com dos novos movimentos contemporâneos, porque eles emergem principalmente dessas questões, de trazer o que é particular para o universo. Não é necessariamente porque você é mulher, porque você é uma pessoa negra, ou porque é quilombola, ou porque você vive de outro estilo de vida que você não está inserido na sociedade. Esse processo da modernidade, ele vem também como esse questionamento de falar, a gente está até aqui agora, tipo, perto do século XXI, ainda reafirmando posições de poder, posições hierárquicas e posições que de fato não estabelecem uma democracia. Então, o que é que a gente pode fazer para melhorar isso? O que é que a gente faz para questionar isso? E como a gente pode construir uma nova realidade? E como a gente estava falando de processo, isso não é algo que vai terminar no início dos anos 2000, muito pelo contrário, a gente está vivendo todo esse processo, ou seja, a gente está vivendo essa fragmentação da realidade dos sujeitos contemporaneamente. Por quê? Deixa eu dar um outro exemplo para vocês sobre isso. A gente vai falar um pouquinho mais dele no final da aula, mas a gente pode pensar também sobre a questão da pós-verdade. Ou seja, a partir do momento que a gente tem a quebra de uma verdade universal e os meios de comunicação, eles atuam de uma forma rápida demais e efêmera também, ou seja, hoje em dia, basicamente não, mas muitas pessoas têm acesso à internet e a um telefone. E a gente recebe mensagem, a gente troca informação. A gente não tem só mais como meio de comunicação pronto ou direto o jornal, ou o Jornal Nacional, ou o Jornal Hoje. Hoje a gente tem uma infinidade de acessos à informação. A gente pode ter acesso a uma matéria que leu no Google, ou uma matéria que leu no Yahoo, ou a gente pode ler uma matéria também que veio de uma outra mídia independente, que se chama, por exemplo, mídia ninja, ou mídias que não trabalhem diretamente na mesma lógica dessa mídia tradicional. Tudo isso que eu estou querendo chamar a atenção para vocês é que a gente começa a ter o reconhecimento dessas inúmeras possibilidades de interpretação da realidade. Ao mesmo tempo que a gente tem inúmeras possibilidades, a gente também, por outro lado, tende a ficar cada vez mais perdido por onde segui-las, ou do que a gente considera certo ou como errado também. Ok? Para além disso, para além dessas características mais
que impactam diretamente o ser subjetivo e o ser coletivo na contemporaneidade, a gente tem um fenômenozinho chamado compressão de espaço-tempo. E esse fenômeno de compressão espaço-tempo se dá principalmente através das esferas econômicas e que vão ter uma mudança na forma de se relacionar em termos trabalhistas, como também de produção e consumo, certo? Todos esses aspectos, eles já eram interligados antes. Agora, nesse período da pós-modernidade, ou dessa modernidade acelerada, eles passam a ser cada vez mais intensos, certo? Agora, no próximo slide, a gente vai ver um pouquinho mais sobre como vertentes que pensaram essa pós-modernidade, certo? Eu peço que vocês prestem atenção nessa parte da aula, em que eu vou falar sobre as vertentes porque não tem na ficha, tá bom? Então, eu passei realmente muito por cima, mas eu não detalhei, eu deixei realmente para detalhar na aula. Eu vi que falaram... Pegando o gancho rapidinho da ficha, só para avisar que a ficha já está na plataforma e que o slide vai entrar depois que a aula terminar. Vitória, eu vi teu comentário aqui agora. O que é que tu quer dizer sobre, no caso, teve uma exclusão de alguns grupos? Tu fala isso na perspectiva da modernidade? Isso. Há de fato uma exclusão, só lembrando que essa exclusão que ocorre na modernidade, ela não é acidental, ela é proposital, certo? Então, todo o processo de modernidade, ele continua sendo pautado no processo de colonização, de exploração de outros territórios, todo o processo da história do Brasil, que a gente vê, que a gente discutia na aula de pensamento social brasileiro, eu falo do Brasil porque é a nossa terra e a gente discute as coisas daqui de dentro. Mas em inúmeros outros locais em que há um processo de colonização, de exploração dos corpos, de outros povos, em nome do ganho de quem está sendo colonizador, é a lógica da modernidade. Então, que lógica é essa? Que, por um lado, a gente reivindica por um processo que trabalha através de uma lógica iluminista, pautada na razão, em que vai garantir o desenvolvimento para as pessoas, mas quem são essas pessoas? Quem são esses sujeitos pensados na modernidade? Esse é um dos principais questionamentos e que dá essa virada para o que a gente fala hoje, para o que a gente chama atenção de pós-modernidade. Ok? Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? É meio dual, assim, às vezes parece uma coisa meio muito viajada, mas eu acredito que agora com as vertentes a gente vai conseguir esclarecer melhor. Tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, falem, ok? Bem, sobre a primeira vertente, que ela compreende, na verdade, a pós-modernidade como sucessora da modernidade. Ou seja, é basicamente que digamos que é a principal vertente que eu estou partindo para poder explicar essa aula para vocês, certo? Em que a modernidade ela não fora suficiente para englobar a complexidade da realidade social e reconhece uma metanarrativa ineficiente, metanarrativa verdades universais, isso está lá na nossa ficha, ok? E acredita que a pós-modernidade ela vai se consolidar a partir do momento em que há uma transição, certo? Esse período de transição que eu acabei de explicar para vocês, em que já se sabe que não vivemos mais numa modernidade, mas a gente também não sabe diretamente o que vai acontecer. Meio que a gente vive meio que num momento de uma contradição crítica e uma crise seja ela subjetiva, seja ela de como a gente se relaciona com as pessoas, sejam essas relações de amizade, de namoro, de relação com família, de relação com nós mesmos, entende? Então, todo esse processo, ele entra em crise, é como se esse sujeito moderno, ele tem a visão dos caminhos que vai seguir, mas não sabe diretamente quais vão ser as consequências diante a gama de possibilidades que se abrem para interpretar e para viver essa realidade, certo? Como também a pós-modernidade ela vai apresentar essa noção de mutação, ou seja, de fragmentação e de inconstância da realidade. Então, quando a gente escuta hoje em dia, muitas vezes os pais da gente falando, ou pessoas mais velhas falando, porque no meu tempo isso não era assim. No meu tempo, a gente estudava, isso quem tinha acesso, claro, a estudo, né? Fazendo o recorte de classe, que é importante a gente reconhecer. Mas na minha época, eu estudava, ou então na minha época eu já tinha que trabalhava, casava, sustentava os filhos, botava na escola e pronto.
Só que hoje, a partir desse momento, a partir desse movimento de questionamento, de fragmentação da realidade, de novas interpretações da realidade, novas possibilidades de compreender a vida e viver em coletivo, ou seja, de viver em sociedade, a gente vai ter sempre esse processo de inconstância da realidade. Eu peço desculpas, não é a palavra sempre, mas a gente está vivendo um momento de inconstância da realidade e essa fragmentação, onde a gente ainda está aprendendo a lidar com esse questionamento da verdade, ou com essa pós-verdade, de quais são os meios que a gente pode confiar sobre determinada notícia, ou qual a gente não sabe, como a gente deve se portar na internet ou não, se a gente deve manter, até que ponto a cultura do cancelamento ela é saudável, até que ponto ela é prejudicial, tudo isso é muito novo. Tudo isso é muito novo. A gente nunca viveu esse processo anteriormente. Então, tudo isso causa insegurança, causa inconstância, causa fragmentação. Essa fragmentação é essa relação de dúvida realmente do indivíduo de qual caminho ele segue. Tipo, se eu não me posicionar na internet, ou se eu não, sei lá, um exemplo que eu tô dando, né? Um exemplo que veio aqui na mente. Se eu não me posicionar assim, eu vou ser vista como uma pessoa que tá passando pano. Mas muitas vezes você tá relativizando aquela situação, você não tá necessariamente passando pano, nem cancelando a pessoa. Mas a gente ainda tá aprendendo a lidar com isso. É esse processo de fragmentação, essa inconstância da realidade que se dá tanto no coletivo quanto no individual, que eu espero que vocês consigam capturar. Certo? Próximo slide, Gabriel, por favor. Gabriel. Obrigada. Então, a segunda vertente que a gente conhece, teoricamente, certo? Eu estou trazendo para vocês as principais vertentes, ok? Então, a segunda vertente que a gente conhece é a vertente da hipermodernidade, onde acredita-se, na verdade, que o que a gente vive hoje é a expansão máxima do auge da dimensão e intensidade da modernidade, e a pós-modernidade ela é tratada como uma concentração máxima dos efeitos da modernidade, certo? Ou seja, desculpa. O processo de especialização, de racionalização da vida. Eu não sei se vocês lembram, mas eu gostaria que vocês lembrassem desse conceito de racionalização da vida, burocratização da vida, racionalização do Estado. Tudo isso a gente vê lá em Weber, que é o processo de racionalização, de controle, de criação de novas regras para lidar com a vida, ou uma nova forma de se especializar. Essa especialização, essa divisão de tipo, você, fulaninho, vai trabalhar com isso daqui, você, fulaninho, vai fazer isso daqui, você, fulaninho, vai fazer outra coisa, mas todo mundo tem que obedecer, por exemplo, essas regras daqui, esse processo de especialização, esse processo de racionalização da vida, ele passa pela fragmentação das coisas. Isso na pós-modernidade, dentro da vertente da hipermodernidade, da realidade, das ciências, desse próprio sujeito, ou seja, tudo isso vai se tornar um questionamento. A gente pode questionar a ciência, a gente pode questionar o sujeito, a gente pode questionar a realidade, tornando todos esses processos híbridos e não mais, nem exatamente tipo, o que, não tornando os processos que são diferentes da universalidade particulares. Ou seja, não tornando o que não era universal. Quem era o indivíduo universal no século XIX, gente? É o homem. E o homem branco e rico. Todas as outras pessoas que não fazem parte dessa categoria, são colocadas como particulares ou minorias. Olha o que a gente vê hoje, quando a gente escuta que, mesmo quantitativamente, ou seja, mesmo em números, que no Brasil a maior parte da população é negra, mas em termos, digamos que teóricos, é colocar ainda como uma particularidade, ou como uma minoria, a minoria que está reivindicando, a minoria justamente por ter dificuldade de ter acesso, seja a locais de poder, a formas de vida, a esse acesso, digamos que do acesso de fato à modernidade, se a gente for parar para pensar. Ok? Então, a quebra dessa relação universal, quem é universal e quem é particular, certo? A gente também, nesse momento dessa vertente, vai ter o processo de assumir a realidade de uma forma contraditória para ser definida de uma única perspectiva, ou seja, a realidade ela se torna tão complexa, a gente começa a ter uma gama de informações, uma diversidade e uma intensidade tão grande na modernidade, em que a realidade a gente vai ver na realidade tantos processos de contradição a partir desse questionamento dessa verdade única, que a gente não tem mais como produzir narrativas únicas. A gente não tem como mais falar, ou não deveria como mais ter como falar, por exemplo, hoje em dia, de que quem pensa no social é socialista ou comunista. Ou quem pensa no econômico, em formas econômicas, é totalmente liberal ou capitalista. Claro que vão ter as reverberações dentro disso, as formas de se colocar, mas o que essa vertente da hipermodernidade está colocando com isso, dessa verdade una, é que não dá mais para a gente inserir
indivíduos em uma única caixinha, colocar eles, tipo, fulaninho defende causas sociais, então ele é um bando comunista e não vamos ouvir o que eles estão falando e vamos descartar absolutamente tudo que está sendo dito. Ou então, fulaninho é capitalista, então, e vamos supor que seja uma pessoa que segue uma lógica mais de estado de bem-estar social, ou que acredite na perspectiva do socialismo, né, em vertentes ideológicas, e descartar completamente o que aquela pessoa está falando. Eu falo desses aspectos, eu estou tentando mesclar diversos aspectos para vocês tentarem compreender como isso está muito presente na nossa realidade, como isso não é algo distante ou que está só nos livros, certo? Isso é algo que a gente está vivendo contemporaneamente, isso é fruto de tudo do que a gente está vendo, inclusive aqui no Brasil, politicamente. Certo? Bem, por fim, né, o último tópico que eu trouxe sobre a hipermodernidade é que a realidade ela vai passar a ser definida a partir de variações de diversas perspectivas de movimentos e intenções diferentes, ou seja, a gente não vai, a partir do momento que a gente conhece o momento e a intenção do indivíduo, a gente não tem como criar necessariamente uma narrativa única, a gente não tem como criar necessariamente um único olhar sobre aquele fenômeno, justamente vindo desse processo de questionamento da realidade ou de uma dessas metanarrativas. Por isso que eu estou falando tanto dessa questão de verdade, pós-verdade, questionamento, modernidade. A modernidade foi assim, a modernidade foi branca, foi rica e foi completamente masculina. Esse era o universal. E agora há o questionamento de por que só isso é universal e por que não todas as outras pessoas que vivem em sociedade são reconhecidas como universais e não particularidades. Enfim. Próximo slide, Gabriel, por favor. A terceira vertente e última que a gente vai tratar da pós-modernidade é a chamada a sociedade não moderna. Na verdade, eu estava aqui, o meu computador travou um pouquinho. Essa sociedade não moderna, ela, na verdade, nega que um dia a modernidade tenha sido executada. E que a modernidade, que é um projeto ocidental com pretensões globais de analisar a realidade por uma perspectiva dominadora e uniforme, né, naturalizada, ela não se efetivou, certo? Visto que o mesmo fato ele vai poder ser interpretado de diversas formas diferentes. Quando a gente fala dessa perspectiva dominadora, uniforme, analisar a perspectiva e a realidade por uma única forma, é como se fosse um único ângulo de um prisma, isso acaba sendo definido por modernidade. Então, na lógica dessa sociedade não moderna, ela reconhece que a gente não teve esse processo implementado como um todo, visto que a gente tem essas possíveis interpretações diferentes da realidade, certo? Mesmo que isso venha sendo mais reconhecido e mais discutido recentemente, mas isso é um processo que não começou só na década de 80. Tá certo? Deixa eu só beber uma água aqui, que minha garganta tá seca. Um minutinho. Voltei. Bruno, você tem alguma coisa a acrescentar por enquanto? Não. Não, tá bom. Tá perfeito, tá falando. Tô falando mesmo, viu, minha gente? Se alguém não entender, se alguém se perdeu, se ficou confuso, principalmente depois da aula, que muitas vezes na aula a gente tá, tô entendendo horrores, e aí quando vai pra ficha ficar, querida, não entendi nada. Podem falar com a gente, tá certo? Não se acanhem, não vai ser trabalho nenhum. A gente, na verdade, sente muita falta dessa interação com vocês. Toda aula eu tô falando isso porque realmente eu sinto muita falta, e é isso. Mas, enfim, voltando para a vertente da sociedade não moderna, ela reconhece que a uniformidade que se pretendia chegar na modernidade foi substituída pela pluralidade, que é a realidade, seja ela científica ou social, na verdade, são construções mais culturais do que naturais. Ou seja, a realidade ela não é um processo padrão, ela não é um processo que as relações de dominação, de poder são naturais, são processos culturais. E é o processo que a ciência social, que a antropologia, que a sociologia, que a história, que a geografia tentam chamar atenção para a realidade. E não só colocar determinados pontos em determinadas caixinhas e isolá-las de uma forma e sem conexão nenhuma com a realidade ou com outros aspectos da vida humana. Ok. Próximo slide, por favor. Alguma dúvida, gente? Acho que não. Bem, então, para a gente finalizar essa parte de pós-modernidade e já chegar para uma discussão
mais contemporânea ainda do que a gente está falando sobre globalização, a gente precisa entender, ou seja, a gente precisa entender o modo de produção. Por que eu coloquei o modo de produção lá no início da modernidade? Porque há uma mudança no processo de produção na pós-modernidade, diante desse processo de questionamento, do questionamento dessa rigidez, do questionamento dessa verdade única, dessa forma exacerbada e estranha de interpretar a realidade. A gente vai ter uma mudança nas formas das relações de trabalho, certo? Não sei se vocês lembram que eu falei isso lá no início da aula, e a gente chegou nesse momento para discutir um pouco sobre isso agora. A modernidade, a pós-modernidade, né, o que a gente chama de pós-modernidade ou hipermodernidade, a sociedade não moderna, atualmente vive um processo de produção diferente do que a gente vivia no início do século XX, certo? O processo de produção na pós-modernidade passa por uma lógica de uma acumulação flexível, que advém de um questionamento da rigidez capitalista presente no pós-guerra. Leia-se por essa rigidez capitalista, esse processo de controle desse poder disciplinar dos corpos, da vida, da rotina, porque a rotina tem que ser assim, assim, assado, eu tenho que acordar cedo e trabalhar, pegar um ônibus e passar o dia todo na empresa e voltar para casa só, 6 horas da noite. Aí começa a haver um questionamento sobre isso. Visto que, principalmente os países, né, que viveram a Segunda Guerra, que viveram as guerras, né, a Primeira e a Segunda Guerra de forma intensa, ou seja, principalmente a Europa, passaram por um momento, se a gente olhar, né, de fora, a gente consegue perceber que foram países que passaram por uma dificuldade muito grande, seja de morte, de dores, de ausência, de escassez da vida, né, e passa a haver esse questionamento, poxa, a gente passou por tudo isso e a gente ainda vai continuar nesse modelo que vocês diziam que ia ser o certo, que ia ser o racional, que ia ajudar todo mundo, que vai fazer com que todo mundo se desenvolva e viva bem, mas é esse modelo que produz guerra também, né? Então, todo esse questionamento, ele não veio só porque a galera tava de saco cheio e ia falar, tô a fim de questionar aqui o sistema. Não, tudo isso advém de um processo histórico, gente. Nada do que aconteça na realidade, ela vai acontecer por simplesmente que as pessoas falaram, cansei, tô a fim de inovar aqui e vou fazer uma coisa. Não, tudo isso é um processo, tudo isso vem de consequências históricas, de diversas reflexões, de diversos processos, que muitas vezes, na verdade, que se a gente parar para observar, são processos coletivos, mesmo que o capitalismo procure colocar cada um em suas caixas e individualizar e isolar ao máximo, na verdade, os indivíduos. Certo? Lara, Jean tem uma pergunta no chat. Tá, já vou ver. Oi, pode falar. Pode falar, Jean, tô vendo aqui. Ai, eu esqueci. Veja, essa tua pergunta é gigante. Certo. Ai, cadê o microfone? Aqui. Essa tua pergunta é gigante, mas a gente tem inúmeros teóricos. A gente tem do David Harvey, a Foucault, que trabalha, né, com essa questão, não trabalha diretamente com a questão da pós-modernidade, mas ele trabalha com o desdobramento dela, do questionamento dela, de como isso se reverbera na sociedade e na compreensão da realidade como um todo. A gente vai ter também o Kuma, que trabalha sobre essas reflexões de modernidade e pós-modernidade, de Fordismo e pós-Fordismo, certo? A gente tem uma gama de teóricos que trabalham sobre isso, mas os principais que a gente utilizou para essa aula e que eu me recordo, que eu conheço também, são esses que eu citei para você. A Judith Butler também se insere dentro dessa perspectiva pós-moderna ou pós-estruturalista, são vertentes, né? A gente vai ter as vertentes teóricas que vão trabalhar sobre isso. Mas é uma gama de teóricos. Eu posso procurar para você, como eu não conheço todos eles, e eu trabalhei, eu e Bruna, a gente escolheu alguns para poder conseguir fazer o recorte para essa aula.
eu posso procurar, posso fazer uma pesquisa e mandar para você os artigos principais ou as produções das quais eu conheço. O Baudrillard, eu não conheço muito da produção do Baudrillard no momento. Eu li ele, mas foi muito no início da minha graduação. Acho que eu li o Baudrillard em 2016 e eu não me recordo de detalhes sobre ele, certo? Eu posso, como eu disse, eu posso me comprometer. Se você quer que eu fale um pouco sobre ele, eu posso me comprometer e procurar sobre ele para a gente trocar uma ideia e tudo mais. Posso até procurar livros sobre ele e a gente conversar, mas agora na aula eu não lembro. Realmente, eu não me recordo muito sobre o que ele fala. Tu tem algo a falar, Bruno ou Gabriel, sobre ele? É, desculpa trabalhar. Não é sobre ele, não, mas se tu quiser procurar, Jean, quem fala muito de hipermodernidade é Lipovetsky. Vou procurar aqui e escrevo no chat. Ele tem um livro que ele fala basicamente disso. Inclusive, no dia de filosofia do Congresso, o coordenador, ele falou um pouco sobre isso. E sobre a terceira vertente, tem um cara bem famoso, que ele é francês, que se chama Bruno Latour, que ele tem um livro chamado Jamais Fomos Modernas, que ele desenvolve essa terceira vertente. Direitinho, eu vou pegar o nome. Oi? Acho que meu som voltou. Obrigada, Gabriel, por ter contribuído. Jean, você quer que eu fale algo mais, ou algum dos meninos fale algo mais sobre? Ou você tá satisfeito com a resposta da gente? Pronto, chique. Talvez vocês estejam vendo um delay, é porque dá um delay aqui da plataforma para o tempo que transmite para o YouTube. Então, não foi bug no computador nem nada, é só o delay realmente da plataforma que a gente está transmitindo a aula para o YouTube. Certo? Voltando então, já que Jean disse que estava tudo bem por enquanto, caso alguém tenha mais alguma dúvida, falem. Voltando para o modo de produção presente na pós-modernidade, esse processo de acumulação flexível, ele tem como base principalmente o modelo toyotista, ou o toyotismo que se chama, como principal forma de produção, certo? Em que o processo de flexibilidade, ele se dá tanto nas formas de trabalho e cria também um novo processo de divisão social do trabalho, certo? Mas como assim flexibilidade nos processos de trabalho, Lara? Vejam, eu vou trazer como exemplo esse processo de flexibilização que a gente viveu aqui no Brasil, ou que a gente começou a viver aqui a partir do governo Temer, certo? Eu não sei se vocês lembram do negocinho chamado reforma da Previdência, reforma trabalhista. O patrão vai poder, na verdade, o empregado vai poder negociar com o empregador, vulgo patrão, para poder pensar nas suas jornadas de trabalho, se vai ser home office, se vai deixar de ser home office. Esse processo de uma nova realidade trabalhista, ou uma nova forma de se relacionar com o trabalho, vem desse processo de flexibilização dos processos de trabalho. Mas uma coisa que é muito importante a gente observar nessa acumulação flexível, nesse processo de trabalho mais flexível, é que também, ao mesmo tempo que vai haver uma flexibilidade maior sobre regras que vão regimentar, ou seja, que vão dar ordem, que vão dar um norte de como os trabalhadores e os empregadores devem se relacionar. É importante também a gente destacar o terceiro momento da Revolução Industrial, que é o processo tecnológico, ou seja, é um momento que a gente está vivendo uma grande expansão de tecnologia, onde a gente está vendo desenvolvimento cada vez maior de inteligência artificial, de robôs, de robôs que podem substituir o homem, ou seja, que podem substituir o indivíduo presente em empresas, em lojas, em fábricas, em tantos outros, e criar um processo de desemprego estrutural, certo? Então, esse processo de acumulação flexível, por um lado, ele permite essa flexibilização do trabalho, mas o primeiro questionamento que eu faço e que eu gostaria que vocês pensassem é: às custas de quê?
às custas de uma retirada de uma previdência social de um país ou de uma população que trabalha horrores, ou a que preço essa flexibilização ela vem, certo? Então, é importante a gente reconhecer, nesse momento também, nesse momento na década de 70, década de 80, a volta da lógica liberal e que volta através do neoliberalismo, certo? Então, o neoliberalismo, ele conta com o quê? Com a redução do Estado, conta com a redução não, tipo, basicamente a anulação do Estado como um todo, a retirada do Estado na ajuda de processos sociais ou de direitos que deveriam ser sociais e garantidos para uma grande parte da população, como saúde, educação, uma previdência, todo esse processo que a gente vê aqui no Brasil, que a gente escuta as pautas de esquerda falando, mas estão desmontando o SUS, estão desmontando as universidades públicas, e estão acabando com a previdência social. Todo esse processo é um processo de combinação, tanto da lógica do neoliberalismo, como também de uma acumulação flexível, porque é através dessas brechas em que a gente começa a ter novas criações de regras sociais que são regimentadas pelo Estado e que disputam poder, como também a gente vai ter novos processos de relações de trabalho, certo? Então, boa parte do que a gente escuta hoje sobre empreendedorismo, ok, empreender é massa, mas quem vai garantir, quem vai pagar a conta caso alguma coisa quebre? Ou então o processo de precarização do trabalho que a gente vê bastante hoje. Lara, me dá um exemplo de precarização do trabalho, Uber. O Uber, ele vai rodar com o carro dele, se acontecer alguma coisa, se ele for assaltado, se ele bater o carro, a empresa não vai cobrir nada. Ou seja, a gente vai ter uma flexibilização vendida como, mas você pode escolher o horário que você vai trabalhar, quanto tempo você vai rodar, quanto dinheiro você vai fazer, uma coisa meio ilusória, assim, bem uma venda capitalista, e que, na verdade, a gente tem um processo de precarização, de fato, né? Se a gente for olhar, de fato, para essa outra dimensão da realidade, né, para esse outro ângulo eita, quase que não sai, do prisma, a gente vai ter um processo gigante de precarização do trabalho e um grande aumento das desigualdades sociais com essa flexibilidade de processo de trabalho e uma nova divisão do trabalho, ok? Uma outra característica que muda nesse processo de acumulação flexível e desse modelo toyotista é o modelo just-in-time, em que a gente vai ter uma redução, uma compressão do espaço-tempo dessa circulação e produção da mercadoria, como também a criação de estoques enxutos. A gente não vai ter mais um mercado ou um grande modelo, uma grande loja com inúmeros carros, assim, tem, né, as concessionárias, mas passa a ser uma produção muito mais enxuta do que era, por exemplo, na época do Fordismo. Alimentos também, roupas também, mesmo que a gente ainda veja um estoque, mas é um estoque mais enxuto, certo? Não é só a produção de, tipo, vai ter milhares de peças e milhares de roupas de vários modelos presente na loja. Não, muitas vezes vai seguir uma tendência, vai seguir um modelo, vai seguir a moda presente no momento da estação, assim, 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 assado. Então, por exemplo, se você for procurar uma calça jeans skinny na Renner no momento de agora, em que a gente está vendo vários modelos do mom jeans por aí, certo? Você está falando, é um exemplo de moda feminina, é um modelo de calça, uma que é mais justa e outra que é mais larga. E eu não sei se vocês já observaram, mas eu já observei que a gente vem tendo um aumento, né, dessa busca e dessa procura do mom jeans, e como, por exemplo, a utilização do skinny, da calça skinny, ou seja, a calça mais coladinha, como ela vem caindo bastante, não caindo bastante, mas a gente vem tendo uma dificuldade maior, ou uma retirada dessas peças mais da venda, ou dessa publicidade. Tá dando para vocês entenderem quando a gente fala desse modelo just in time? Ou seja, é um modelo que é pronto, não vai ter, tipo, necessariamente não vai estar todos os modelos disponíveis, mas se você for encomendar, você pode conseguir a peça que você precisa, um carro com um banco personalizado, tudo isso, ok? Não vai vender, tipo, necessariamente um carro todo personalizado, pronto, mas você pode encomendar, ou seja, é um modelo que fica pronto na hora certa, no momento certo. E essa questão de compressão espaço-tempo, ela é fundamental para a gente compreender como se dá a lógica da globalização. Eu acredito que a gente consiga entender melhor essa compressão de espaço-tempo, principalmente através dos meios de comunicação. Eu não sei se Bruno quer falar um pouquinho sobre isso, sobre essa redução de compressão de espaço-tempo e como se relaciona com os meios de comunicação, ou se você prefere deixar para depois, Bruno. Eu acho que eu posso fechar depois. Eu tava pensando nisso agorinha, mas eu acho que dá pra falar quando eu terminar. Pronto, tá bom então, tá certo. Falaram aqui, vi o chat aqui agora, falar do tema da redação.
Pois é. A gente escuta isso, tipo, diariamente, e todo esse processo vem desde uma construção muito antecedente ao tempo do que a gente vive hoje. Ainda no modo de produção, na estrutura da acumulação flexível, que é uma das características da pós-modernidade, a gente vai ter uma produção diversificada, a gente vai ter uma gama de setores, de possibilidades, de formas de consumo, seja de roupas a comida, como a gente também precisa ter um processo de uma mão de obra mais qualificada. Claro que essa qualificação e esse acesso das pessoas a um trabalho flexível, tudo isso vai depender muito da lógica e da cultura daquele país, como também das relações de poder e econômicas envolvidas, certo? Pode passar, Gabriel, por favor. Alguma dúvida, gente? Acho que não. Tu quer começar a falar daqui, João, sobre globalização? João, ó, perdão, Bruna, sobre globalização. Pode ser. Então, depois que a gente viu todas as explanações sobre revolução industrial, meios de comunicação e etc., a gente vai parar em globalização. Então, um dos principais fatores do surgimento da globalização foi a terceira fase da Revolução Industrial, com o advento dos avanços tecnológicos. E aí, como a Lara estava falando dessa questão de encurtamento, basicamente a globalização tem o intuito de fazer encurtamentos geográficos, mas só que não fisicamente, claramente, porque não tem como juntar um país com o outro, mas por intermédio de meios tecnológicos, por exemplo, a internet, a televisão, etc. Então, basicamente, se a gente fosse dizer com um termo assim, a globalização teria o intuito de encurtamentos geográficos para junção de países. E aí, essa questão de encurtamento cai sobre a questão da aldeia global, que é um termo utilizado, que também pode ser utilizado, que a gente pensando assim, parece bonitinho, né? Tipo, a aldeia global, um planeta inteiro junto, vivendo em perfeita harmonia, ou não, mas juntinho, sendo que não é tão assim, né? Porque, como eu tinha dito antes, um pouco antes, falando dos meios de comunicação, a gente também tem que pensar a globalização como um viés capitalista. Então, para se conseguir a globalização, tem que se ter investimentos financeiros, claramente, para fazer melhorias tecnológicas que nem todos os países têm condição de fazer. Então, vou puxar um pouco da frase do que Lara falou, assim, globalização a troco de quê também, né? Porque não adianta a gente ter toda essa conexão entre países quando nem todos os países e pessoas têm a mesma condição que as outras pessoas têm, né? De acessar todos esses frutos da globalização, no caso. E aí, Lara, se tiver alguma coisa para falar. Nossa, eu sempre tenho algo para falar sobre a globalização, porque eu acho que é um processo que não sejamos hipócritas, né? Deixa eu pegar aqui o microfone. Que facilitou bastante a nossa vida. Eu acredito que, como eu falei com o Bruno, né? Quando a gente pensou essa aula, eu falei, nossa, a gente precisa pensar a estrutura dos meios de comunicação, porque eu acredito que eles sejam os meios mais visíveis do que essa redução e compressão de espaço-tempo. Hoje, com o WhatsApp, se eu, sei lá, eu tiver que ligar para alguém que viajou, sei lá, foi para a Argentina. Antigamente, há 15 anos atrás, gente, é um tempo de espaço muito curto. Há 15 anos atrás, a gente não conseguia fazer essa ligação se não fosse via operadora, essa ligação internacional ia ser caríssima. Hoje em dia, tenha um pacote de dados. Se você não tem um pacote de dados, acesse a internet, tenha acesso a um Wi-Fi e ligue para a pessoa do número normal. Tipo, o processo de dificuldade da redução de espaço-tempo, da circulação de informação, da forma de se conectar com as pessoas, de produzir, circulação de mercadorias, ele reduziu drasticamente. Né? Claro que, se a gente for pensar na galera que compra no AliExpress, do tempo que a mercadoria demora para chegar, vão haver outros processos, né, dessa entrada na mercadoria, por exemplo, no Brasil. Mas o que a gente mais vê, por exemplo, acho que um ótimo exemplo também de consumo e de compra do que a gente vê atualmente da globalização é a Amazon. A Amazon, ela tem uma estrutura, ela oferece uma série de produtos, ela tem deixa eu voltar aqui para o slide, ela tem uma produção, digamos que diversificada,
ela vai ter um leque de ofertas gigantesco, tipo, desde que você pode comprar de roupa a livro no mesmo lugar, apenas em um clique. Então, você pode, por exemplo, encomendar um livro que veio não sei onde, a que custo, né? Cada um, claro que isso vai ter as variações de custo, as variações de classe, de renda e tudo mais, mas como a tendência é com que fique, digamos que mais fácil, mas ao mesmo tempo, nesse outro lado da moeda, a gente consegue ver também para quem funciona de fato essa globalização, para quem funciona de fato e para quem consegue usufruir dessas melhores oportunidades, dessa melhor estrutura de redução de compressão espaço-tempo, de flexibilização do trabalho, como também de oportunidades de estudo, quem pode estudar online, quem não pode estudar online. Eu acho que isso fica muito claro, ficou muito nítido nesse momento da pandemia, nesse momento que estamos vivendo, onde ao mesmo tempo a gente está tendo uma inúmera produção de informação, todo dia a gente está sendo noticiado sobre quantidade de mortes, ou sobre quantidade de coisas, ou sobre avanços científicos que estão tendo todo dia uma notícia nova. A gente não precisa esperar uma semana para poder receber um e-mail ou receber uma notícia de um estudo que aconteceu nos Estados Unidos. E olha, tipo, eu tô colocando essa uma semana numa lógica bem romantizada. A gente recebe isso no dia, gente. Sabe, tipo, se a gente for pensar nas cruzadas, isso lá no período bem, ali bem, tipo, Roma, Grécia, aquele período bem clássico da nossa história. As pessoas iam a cavalo, levavam um papiro, pô, embaixo do braço, demorava, galera, um tempão pra chegar a informação de morrer, né? Exatamente, contando com a sorte de não se perder também, e não se perder, né, que é uma coisa muito importante. Então, como as nossas formas de se comunicar e como essa redução de espaço-tempo transformou drasticamente as nossas relações pessoais, as nossas relações sociais. Mas, como eu falei também, existem inúmeros mecanismos que a gente ainda está criando regras, a gente ainda está criando convenções sociais de como se utilizar dessa nova relação e desse novo espaço-tempo, que muda cada dia mais, que todo dia sempre vai ter uma novidade, todo dia vai ter algo novo, todo dia vai ter algo que a gente não viu, que não vai dar tempo de ver, porque no outro dia já vai ter outra coisa. Então, para além desse processo de redução e compressão espaço-tempo, é importante a gente observar que a globalização, ela ressalta e ela destaca as diferenças e as disparidades, sejam elas entre classes sociais, ou seja, do micro ao macro. A gente consegue ver as diferenças sobre quem tem muito, quem tem médio e quem tem pouco, como usufrui dessas oportunidades, como também a gente pode observar isso entre estados, entre regiões e entre países, né? Então, a globalização, ela facilita processos, ela facilita essa circulação de mercadorias, ela é essa lógica dessa aldeia global, de todo mundo conectado, todo mundo isso, todo mundo aquilo, mas continuo fazendo a pergunta, quem usufrui de fato sobre isso? Continuam sendo os mesmos grupos que já usufruíam dos privilégios de antes, ou existem novos grupos que chegaram a isso, a usufruir disso? Bem, tu quer falar? Fala, Bruno. Não, só mais um exemplo dessa questão que tu falou da Amazon, eu lembrei, que, por exemplo, eu comprei um livro mês passado, na quarta-feira, e ele chegou na sexta. Então, tipo, isso é muito massa, a globalização. Sendo que dias atrás saiu que o dono da Amazon ganhou $1 bilhão de dólares num dia. Enquanto, tipo, surgiu relatos de pessoas que trabalham na Amazon que estavam sofrendo, estavam trabalhando de forma totalmente precarizada, porque as demandas aumentaram e, consequentemente, o trabalho também aumentou e as condições de trabalho não foram melhoradas. Então, tipo, tem muito mais gente trabalhando e as condições de trabalho não são melhores. E, em contrapartida, tá o dono da Amazon ganhando $1 bilhão por dia. Então, tipo, a globalização, ela serve a quem, né? Como Lara falou. Oi, gente, desculpa. Eu vi tua pergunta aqui, Ítalo. Acredito que sim, que a aula esteja sendo gravada assim. E sobre essa questão, para além de quem recebe, né? E quem vive o processo de precarização e quem lucra em cima disso, aqui é mais uma vez a cara do capitalismo. É importante a gente observar também esse processo de criação de pós-verdade, como a gente precisa estar muito atento, né, a esse questionamento dessa verdade única, dessa verdade universal, que ela é necessária. Eu não estou dizendo aqui que não é necessária, que não é importante, que não vale de nada, mas é importante a gente observar também as consequências em torno dessa criação, dessa pós-verdade, dessa possibilidade de questionamento, como a gente vem enfrentando, na verdade, não só aqui no Brasil,
mas eu acredito que isso venha sendo um fenômeno global de criação de fake news, de mentiras que são espalhadas em rede em apenas um clique. Então, até que ponto e como a gente vai pensar em resolver isso? E até que ponto a gente está, de fato, querendo resolver isso? E até onde a globalização está, de fato, ajudando ou mais atrapalhando esse processo, seja de uma emancipação humana, ou seja, de um processo de criação de liberdade, de uma sociedade pautada em valores democráticos. O que é que vocês acham sobre isso? Eu queria que alguém falasse. Gabriel, se você quiser falar também algo sobre. Bruno também, enfim. A gente já está bem pertinho do final da nossa aula, né? Já vai dar 10 horas também. Então, deixa esse questionamento aí com vocês. E quem quiser participar, pode participar. Quando tu tá falando aí da questão das Não, informações. só agradecer. Alô? Então, como a Lara estava falando dessa questão das informações, ao mesmo tempo que a gente é bombardeado por 1 milhão de informações, a gente também tem que ter muito cuidado com o que a gente fala e o que a gente repassa, porque informação é poder, né? Então, tipo, a gente pode estragar a vida de alguém ou, de uma forma despretensiosa, compartilhar alguma informação que não tenha tanta verdade. E aí lá vem Bruno com mais uma indicação de filme, que tem um filme que é muito bom, que tem na Netflix, ele lançou há pouco tempo, é Rede de Ódio, eu não sei se vocês já viram, mas é muito bom para ilustrar essa questão das fake news e das informações. Tem um menino que ele trabalha na empresa que basicamente é contratado para destruir a imagem de pessoas, públicas ou não, através de informações falsas. Então, tipo, eles ficam bombardeando as redes sociais com informações falsas e as pessoas são influenciadas com isso e acabam viralizando e transformando isso numa verdade que nem é, na verdade, né? Então, eu acho que isso é bem, bem perigoso de... Pois é, e falando em indicação de filme também, eu acho que o filme, eu acho que todo mundo já ouviu falar dele, se não ouviu falar, uma ótima indicação também é o filme Privacidade Hackeada, tem na Netflix, que fala basicamente sobre o processo de eleição de Donald Trump e toda a rede, né, articulada, toda a empresa articulada por trás disso, que é a Cambridge Analytica, em que vendeu informações e como eu estava falando sobre como todo esse processo ainda é muito novo, como também precisa ser urgentemente regulamentado e urgentemente pensado sobre, eu acho que a gente vem colocando um pouco mais para frente, sabe, meio que vem empurrando um pouco para a barriga esse debate sobre segurança na internet, sobre redes, sobre dados, sobre tudo, porque isso afinal vem gerando lucro para as empresas, né? Mais uma forma das empresas continuarem gerando lucro. Então, é isso. Eu acho que olhar para a globalização, olhar para todas essas esferas, para tudo isso que a gente trouxe, é sempre questionar a quem ela está servindo, sabe? Vão existindo, ninguém aqui está demonizando a internet, nem falando que a internet não presta, que globalização não presta. Não é nada disso. O que a gente está tentando construir é um contraponto de falar, tudo bem, é massa, funciona, mas isso funciona diretamente bem para quem? E se não está funcionando bem para determinado grupo social, por que isso não está acontecendo? Tem um E como é pensamento crítico, né? interessante, isso, exatamente. E como é interessante a gente observar como essas redes de fake news, na verdade, elas voltam para um movimento do que se chama de modernidade, que é tentar criar também verdades únicas, sobre criar processos de intolerância à diversidade humana, a diversos outros posicionamentos, ou diversas outras formas de enxergar a realidade. Esse processo de negação, esse processo de negacionismo da ciência é algo, não diria que inédito, mas isso é algo novo, né? E algo curioso para a gente observar também, estar sempre muito atento a como isso se coloca e como isso também tenta se colocar como uma verdade universal, se a gente for observar. Né? A partir do momento que a gente descredibiliza a ciência, a gente está tentando voltar para uma lógica em que a gente tem que acreditar absolutamente na tradição, ou absolutamente em dogmas religiosos, ou absolutamente no que a outra pessoa diz, sem minimamente questionar sobre isso. Então, acredito que um outro recado que a gente gostaria de deixar para essa aula, perdão, novamente, é sobre a gente aprender a questionar o que a gente lê, o que a gente consome, e não de um lugar de necessariamente de afronta, mas de um lugar em que a gente consiga sempre ter a nossa perspectiva e a nossa opinião sobre determinado fenômeno, sobre determinado acontecimento. Por enquanto, bem, é isso que eu tenho para falar da aula. Vocês têm alguma dúvida, Bruno?
Gabriel. Acho que fechou de forma perfeita. Vamos lá, tá rolando delay ainda. Deixa eu ver aqui. Bem, de todo modo, então, eu vou me encaminhando aqui para os agradecimentos. Se alguém falar alguma coisa, eu vou responder, né? Vai chegar com delay, mas chega. Mas eu queria muito agradecer a presença de todo mundo que está aqui até quase 10 horas da noite. É muito bom ter vocês aqui no chat, interagindo. Eu queria muito agradecer a toda a equipe, né, de Sociologia, porque eu tô falando isso, eu tô saindo do portal, essa é minha última aula na equipe de Sociologia. E eu tô no portal desde 2017, então eu só tenho a agradecer a coordenação desse ano, dos anos anteriores, a vocês, alunos. Acredito que, eu não sei se tem alguns alunos antigos aqui, se tem alguns alunos, algum aluno antigo aqui, algum aluno que me conheça há um tempinho maior. Tô indo embora, mas foi um prazer, foi muito diferente, muito maluco conhecer o portal esse ano. Nessa perspectiva online, eu acho que foi maluco para todo mundo. Mas tem sido muito desafiador, mas muito interessante também, muito legal de conhecer vocês um pouquinho, mesmo que virtualmente. A cada mensagem que vocês mandam, ou a cada interação que vocês colocam aqui no chat, a gente se sente um pouco mais próximo. Eu espero que eu tenha contribuído para o aprendizado de vocês, de alguma forma, que tenha sido boa, que vocês tenham conseguido aproveitar todo o esforço, né, todo o conteúdo que eu tento trazer para vocês, que eu tentei trazer para vocês esse ano. E é isso, eu me despeço com muito carinho, com muito respeito e muito feliz, né, por ter permanecido no projeto até esse momento. Mas a gente, né, cada um tem os ciclos. Dantara fala assim, não. Mas vocês sabem o meu número, vocês podem me procurar. Eu mudei de número recentemente, mas aí qualquer coisa vocês podem falar com o Gabriel ou com o João. Ou se vocês já falaram comigo no WhatsApp, eu mandei uma mensagem automática informando meu número novo, então vocês podem entrar em contato comigo. Enfim, é isso, eu só tenho a agradecer. Obrigada, Bruno, mais uma vez pela aula. Eu comecei o ano dando aula contigo e termino o meu ano, né, minha estadia na Não equipe de sabia que Sociologia. essa aula ia ter um tom de despedida, não. Se eu soubesse, eu teria me preparado antes. Foi. É porque eu não queria falar, eu queria me despedir assim, quietinha, só na hora. Mas é isso, eu só tenho a agradecer muito. Eu cresci muito, eu aprendi muito com a equipe toda, desde 2017 até esse ano. Eu aprendi horrores. E é isso, eu desejo que vocês façam uma boa prova. É meio cedo, porque realmente eu não vou estar na revisão. Talvez eu apareça ainda em intertexto. Estou resolvendo ainda, né? Tô vendo de acordo com o cronograma com a equipe. Mas na Sociologia eu não apareço, mas então uma boa revisão para vocês. Aproveitem a equipe, aproveitem os monitores. Tirem dúvidas, aproveitem, porque essa equipe é super de braços abertos para vocês estudarem, para vocês conhecerem, levem dúvidas. Por mais que não existe dúvida besta, dúvida melhor, existem dúvidas. Então, e isso serve para tudo, sabe? Da sociologia até aqueles cálculos monstruosos, assim, aquelas contas de matemática que a gente erra por causa de uma subtração. Mas a gente erra, é importante a gente reconhecer o erro para poder aprender a acertar. E é isso, obrigada, é um prazer conhecer vocês. E muito bom trabalhar contigo, Bruno, muito bom trabalhar com o Gabriel. E é isso, eu vou ficar quieta, porque se eu vou ficar aqui falando de toda a minha trajetória no portal. Eu queria agradecer também a vocês que assistiram a aula com a gente. Obrigado pela paciência de ficar aqui até agora. A Lara, que foi minha primeira dupla e está sendo a minha última dupla. Não minha última, mas está terminando aqui comigo, pela paciência também. E eu só queria terminar aqui para frisar que está chegando aqui no meu ponto que a ficha ela tá na plataforma, tá? E que o slide ele vai cair depois. Era isso que eu queria falar.